A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades, esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, Newton, de Recife. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que já ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo ou errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas de comunicações entre elas. Por isso,
nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos comércios e nas empresas. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja todo muito bem-vindo. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo, de verdade do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas, onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da meditação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos sortear mais uma oração para dar início à nossa live e aos sorteios. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração sorteada é a oração de número 10. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão,
depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtem e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e que todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, seja muito bem-vindo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio. Gratidão pela presença. Capítulo 7 do livro de Neemias. Capítulo 7 do livro de Neemias contém... Capítulo 7 contém 73 versículos, que diz assim: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Ele lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto de casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. As casas não estavam edificadas ainda. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, Flávia. Gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Eu não sei ainda não. Livro de Josué, só um minutinho. Capítulo 10 do livro de Josué. Capítulo 10 do livro de Josué, glórias ao nosso Senhor. Capítulo 10 contém 43 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Gibeon sitiada por 5 reis. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito Ai ao seu rei, como fizera a Jericó, e ao seu rei e aos moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeon era cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Arão,
Orão, rei de Hebrom, e Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laxe, e Debir, rei de Egrom, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Pedro, vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 contém 22 versículos, que diz assim: os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Versículos 5, 6, 7 e 8. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo os postos como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Seja muito bem-vindo, Rihanna. Muito bem-vinda. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número ímpar, 3. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. 25 capítulos, glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 5 do livro de 2 Reis. Capítulo 5 do livro de 2 Reis contém 27 versículos, que diz assim: Naamã é curado da lepra. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. E era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o seu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele a restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulo. Livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 3 do livro de Provérbios. Capítulo 3 do livro de Provérbios contém 35 versículos, que diz assim: exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração
Guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora continuar com os recadinhos. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimo independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai, e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu agora irei ler para vocês, abençoados, uma das mais de 100 denúncias com prêmios somados já mais de 730 milhões de reais, e a denúncia é de número 102. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá
ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lado, no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, está recebendo a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Essa passagem está escrita no livro de Salmos, capítulo 24. Muita atenção, as 12 igrejas virtuais e móveis com atividade de casa em casa, a pé, estão em todo o mundo, onde o sinal de internet é capaz de alcançar. E nós também estamos chegando no Brasil de forma física, em todos os municípios dos estados do Brasil. Saiba que para uma igreja entrar em um município é necessário que ela tenha algo necessário para os seres humanos, independente do segmento religioso de fé, para que todos serem servidos do que ela tiver para servir, do que as outras igrejas não tiverem. E nós temos uma gestão revelada pelo Senhor Deus para cada uma pessoa, seja ela rica ou pobre, de receber um mínimo de 2% até 100% dos seus recursos financeiros nas suas rendas. Por esse motivo, vocês, cidadãos do município do Brasil, peçam aos seus políticos, seja eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, ou governadores, uma igreja física na sua região, para todos ganharem tanto espiritualmente como também financeiramente, com dinheiro para acabar com a fome e proporcionar a todos uma boa alimentação, para todos terem uma boa saúde no corpo, na alma e no espírito. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que há outras igrejas proporcionando atividades melhores do que as nossas, e que nós não somos necessários para proporcionar um melhor desenvolvimento na sua região, vai receber 100 milhões de reais em dinheiro por isso. E muita atenção, pois nós estamos contratando pessoas em todos os municípios do Brasil, com oportunidades em diversos setores para diversos conosco pelo privado de nossos perfis oficiais, que estamos nas 7 redes principais sociais da internet, e a nossa equipe vai te passar as informações necessárias para tirar suas dúvidas. E essa é a denúncia de número 102, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, o que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa 2 Milhões, faça-nos aceitarmos seu desafio e anuncie essa mensagem de número 3. Deem 3 mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual. Uma correção aqui, a mensagem é de número 63. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso AIG 1318 37 300 do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui agora aos sorteios dos livros da Bíblia, ou dos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo sorteado é o capítulo 117 do livro de Salmos. 117. Contém 2 versículos. Glórias ao nosso Senhor. Todos os povos devem louvar ao Senhor.
versículo 1 e 2. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para convosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos, que diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, pois, filho meu, fortificas-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que é de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20 e rebanho de número 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos, que diz assim: Ruth vai rebuscar espigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquelas que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os secadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus secadores: o Senhor esteja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora a mais um rebanho. Rebanho de número 16 e 15 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo Lamentações. Capítulo 1 contém: a cidade outrora populosa tornou-se como viúva, aquela que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalho forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado a exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias, porque não há quem venha a reunião solene. Todas as portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos ao sorteio aqui do livro de 2 Coríntios. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: o poder de Paulo vem só do Senhor Deus. Versículos 7, 8, 9 e 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre o corpo a morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42, e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. E agora eu irei ler para vocês, abençoados, uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão para aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem
número 22, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos de sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar início aqui, o sorteio. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Amós. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e do Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, ó. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 5 do livro de Amós, que contém 27 versículos, que diz assim: buscais a Deus e vivei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual sai 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 28 livro de Gênesis. Capítulo 28. Contém 22 versículos, que diz assim: a coluna de Betel, versículo 18, 19, 20 e 21. Tendo se levantado a Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Glória a Deus. Mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Cantares. Capítulo 4 contém 16 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os da pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabra que desce ordeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broqueios de soldados valorosos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos.
1 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15. Contém 58 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, venho buscar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-lhe apegrei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Livro de Marcos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo 14 do livro de Marcos. Capítulo 14. Capítulo 14 contém 72 versículos, que diz assim: o plano para tirar a vida do Senhor Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Sião, o leproso veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça do Senhor Jesus. Indignaram-se alguns entre si e dizia: para que este desperdício de bálsamo? Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação no final desta live. O livro é o livro de Jó, 42 capítulos. De Jó. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 17 do livro de Jó. Capítulo 17 contém 16 versículos, que diz assim: Jó nada mais espera desta vida. Versículo 1, 2, 3 e 4. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhe contemplar a provocação. Dai-me, pois, um penhor, se o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haveria que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 15 do livro de Atos. Capítulo 15 do livro de Atos contém 41 versículos, que diz assim: o parecer de Tiago, versículo 12, 13, 14 e 15.
E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que cantavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentais nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui a mais um sorteio do capítulo. E é o capítulo 2 do livro de Colossenses. Capítulo 2 do livro de Colossenses contém 23 versículos, que diz assim: o interesse de Paulo pelos Colossenses, versículo 1, 2, 3 e 4. Gostaria, pois, que soubesses que com grande luta venho mantido por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, porque o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o ministério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos, que diz assim: o dia da ira do Senhor. Versículos 7, 8, 9 e 10. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o dia que o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, e todos os que trazem vestiduras estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem a pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. E o último livro é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 11 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11 do livro de 1 Crônicas contém 47 versículos, que diz assim: Davi é ungido rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras que fazia saída e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim todos os anciões de Israel vieram o teu rei que Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas.
Escolha aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Neemias, capítulo 7. Número 19, Josué, capítulo 10. Número 16, 2 Pedro, capítulo 2. Número 4, 2 Reis, capítulo 5. Número 6, Provérbios, capítulo 6. Número 8, Salmos 117. Número 18, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 12, Ruth, capítulo 2. Número 15, Lamentações, capítulo 1. Número 13, 2 Coríntios, capítulo 4. Número 10, Amós, capítulo 5. Número 1, Gênesis, capítulo 28. Número 3, Cantares, capítulo 4. Número 7, 1 Coríntios, capítulo 15. Número 2, Marcos, capítulo 14. Número 20, Jó, capítulo 17. Número 14, Atos, capítulo 15. Número 9, Colossenses, capítulo 2. Número 11, Sofonias, capítulo 1. E por último, número 17, 1 Crônicas, capítulo 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios. É importante você ser um seguidor, ou inscrito e membro, ou de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal
Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Moçambique, Índia, Bangladesh, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão ao nosso Senhor Deus pela presença nesta live. Verdade, por estar presente conosco nesta live. Agradeço também imensamente a presença de cada um de vocês nesta live, que todos possam ser muitíssimo abençoados e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. E aguardo vocês na próxima live.